Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Muito bom dia, que a graça do Eterno esteja sobre você, sobre sua família nessa manhã. Faço votos que esse seja um dia de muitas bênçãos, de muitas conquistas ao lado do Senhor. Vamos, nesse primeiro encontro, permitir que Deus conduza a nossa vida, abençoe a nossa trajetória e que os nossos planos, sonhos e projetos estejam de acordo com a vontade do nosso Deus. Quero nesse instante deixar com você um versículo da palavra do Senhor, Salmo capítulo 100, o verso 4, onde diz o seguinte: Entrai por suas portas com ações de graça e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças, bendizei-lhe o nome. Salmo capítulo 100, o verso 4. Nós precisamos entrar nos átrios do Senhor e render graças e louvores ao nome dele. Com hinos, rendei-lhe graças e bendizer-lhe o seu nome. Nós, aonde nos encontramos, nós podemos fazer isso. Pela fé nós entramos nos átrios celestiais do trono do Senhor. Nós podemos, nesse momento, nos curvar diante dele, abrir o nosso coração, fazer o nosso pedido e permitirmos que ele interceda por nós diante do nosso Pai. Ele é o nosso supremo pastor. Ele é o nosso supremo promotor. Ele hoje é o nosso advogado. Ele advoga as nossas causas, porque na cruz do Calvário ele alcançou o direito de nos conceder a vitória da vida eterna. A cada manhã nesse canal nós estudamos um capítulo da Palavra de Deus. Nos humilhamos diante do Senhor e pedimos que o seu Espírito tome a nossa vida e conduza a nossa trajetória. Por isso que nesse momento quero convidar você a ter nas mãos a Palavra de Deus, o livro de 1 Samuel, capítulo 13, o verso 1, para que nós possamos iniciar o estudo nessa manhã. Um ano reinara Saul em Israel, no segundo ano do seu reinado sobre o povo. Fica muito evidente para nós, ao estudarmos o livro de Samuel, que Samuel era um homem de oração. Ele copiou restritamente como a sua mãe vivia. Ele foi muito bem discipulado. Ana ensinou a Samuel a viver e a ter uma vida de oração. Eucana, que era o seu pai, regularmente, anualmente, ele ia ao santuário oferecer sacrifícios ao Senhor. Mas quando nós olhamos para a vida de Saul, nós vemos que Saul não construiu uma vida de oração, uma vida de comunhão com Deus. A independência de Deus é a mãe do orgulho. Quando nós não nos relacionamos com Deus, nós acabamos nos relacionando com qualquer outra coisa. Não construir uma vida de oração é viver em pecado. Tem algumas pessoas que imaginam que é apenas desleixo, mas não é. O capítulo 13 do livro que nós estamos estudando nessa manhã nos faz uma afirmação que Saul reinara um ano e no segundo ano. É um texto que nós podemos perceber que ele não está completamente completo, mas é um texto que não interfere no contexto da nossa salvação, nem muito menos interfere na compreensão de toda a doutrina bíblica. Alguns comentaristas entendem que essa parte desse texto ela deve ter sido perdida, porque se Saul tivesse reinado apenas 2 anos sobre Israel, Jonatas, seu filho, não teria passado de 6 ou 7 anos de idade. Mas quando nós olhamos nos versos a seguir, nós veremos que Jonatas, filho de Saul, era um guerreiro que estava em batalha ao lado do seu pai. No versículo 3 e 4 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, nós vemos que o filho de Saul, chamado Jonatas, ele lutou contra um posto avançado dos filisteus e venceu e destruiu por completo. Mas após a vitória de Jonatas, Saul, seu pai, atribuiu a vitória do seu filho para si mesmo. Veja que o orgulho que estava dentro do coração de Saul estava de uma forma crescente dentro do seu coração. Gradativamente, Saul perdia o controle do seu orgulho. O orgulho de Saul desenvolveu-se de uma forma que chegou ao ponto dele dividir a sua família, perder o controle do seu reino e ameaçar os soldados que estavam ao seu lado. Atribuir para si as vitórias que foram conquistadas pelos braços dos soldados para que pudesse ser bem visto pelos seus liderados, isso era um sinal de fraqueza. Isto era sinal de que o orgulho estava tomando conta do seu coração. Hoje, nos dias em que nós estamos vivendo, se percebermos que o nosso coração tem sido tomado por esse mal,
nós precisamos recorrer a Jesus Cristo. Nós precisamos nos humilhar diante do Pai. Nós precisamos dar os devidos créditos às pessoas que são de fato merecedoras. Tomar os créditos de uma outra pessoa para que nós possamos nos sair bem de outras, isso é um tremendo sinal de fraqueza. 1 Samuel, capítulo 13, o verso 6, a Bíblia diz o seguinte: Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em apuros, porque o povo estava apertado, esconderam-se pelas cavernas e pelos buracos e pelos penhascos e pelos túmulos e pelas cisternas. O grande temor do povo de Deus era porque eles estavam completamente desarmados. Os filisteus monopolizavam o ferro. Eles, os filisteus, estavam com as armas, muito bem armados, enquanto os israelitas não possuíam armas. Eles tinham pedras e fundas nas suas mãos, mas isso não era motivo para desespero. Eles estavam assustados porque perderam a fé no comandante que estava ao seu lado. Quando nós confiamos nas nossas próprias armas, a nossa condição se torna a condição da nação de Israel. Nós ficamos desesperados. Nós acreditamos que é pelo nosso poder, é pela nossa força, é pelas nossas armas que nós iremos vencer os nossos adversários. Esta foi a razão pela qual Israel estava num estado de desespero. Se eles estivessem crindo que Deus estaria ao seu lado, os anjos do céu desceriam para lutar as suas batalhas também. Jamais se esqueça, quando nós entramos em batalha nessa terra, quando nós confiamos no poder de Deus, Deus desce para lutar as nossas batalhas. Ele faz das nossas batalhas as suas batalhas. Nós não podemos confiar na nossa capacidade. Nós não podemos confiar nos nossos recursos. O que nós precisamos fazer para nos tornarmos vitoriosos é crer no braço do Onipotente. 1 Samuel, capítulo 13, o verso 9, a palavra de Deus diz o seguinte: Então disse Saul: Trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Samuel tinha dito para Saul que ele não poderia oferecer os sacrifícios, até porque a responsabilidade de sacerdote recaía sobre os ombros de Samuel. Era Samuel que tinha nas mãos o ofício para apresentar a Deus os sacrifícios. Mas no momento de desespero, no momento de angústia, no momento de pressão, Saul toma a iniciativa e oferece sacrifícios no lugar de Samuel. Saul gradativamente começa a descer o poço para a sua própria destruição e morte. Veja que muitas vezes é nos momentos de tensão e de pressão da nossa vida que nós revelamos o nosso caráter. Foi nesse momento de pressão e de tensão que Saul revelou que não dependia de Deus. Ele acreditava que sozinho poderia resolver os seus problemas. E não era dessa forma num dia que, diante de uma nação, ele assumiu a aliança de conduzir e de representar ao Senhor. Querido amigo, nessa manhã, mais uma vez, me permita repetir para você o que já tenho falado algumas vezes aqui pela manhã. Deus busca corações sinceros e verdadeiros, honestos, que estejam dispostos a seguir os seus ensinamentos. Naamã foi limpo da sua enfermidade porque ele mergulhou nas águas do rio Jordão 7 vezes. Se Naamã não tivesse acreditado na palavra do profeta Eliseu, jamais Naamã conseguiria estar limpo. A cidade de Jericó, os seus muros caíram porque foi necessário sitiar a cidade, rodear a cidade 7 vezes. Aqueles que estavam fazendo isso, Deus estava provando e testando a sua fé, que Deus poderia agir ao seu favor. Saul, no seu momento de provação, Saul foi considerado como estando em falta. Saul deveria ter esperado o profeta Samuel, mas acreditou que sozinho poderia resolver os seus problemas. Foi nessa atitude que demonstrou independência de Deus e crer que sozinho poderia encontrar a saída para os seus problemas. Querido amigo, quando você enfrentar os seus problemas da sua vida diária, não permita que a impaciência lhe leve para viver uma vida independente de Deus ou desobedecer às ordenanças do Senhor. Quando Deus pede que nós façamos alguma coisa, muitas vezes Ele está nos provando para saber se nós conseguiremos esperar no tempo do Senhor. Saul tinha muitas desculpas para dar a Samuel, e no momento em que Saul se encontra com Samuel, Saul começa a dar muitas desculpas.
mas Samuel vai direto ao ponto e fala para ele que ele agiu como um tolo em quebrar o mandamento do Senhor. Como Saul, muitas vezes nós encontramos justificativas para os nossos erros, para as nossas falhas. Muitas vezes nós queremos espiritualizar os nossos fracassos, mas nós não podemos nos esquecer, o Deus que nós servimos, Ele conhece completamente as motivações do nosso coração, Ele sabe por que nós agimos da forma que agimos, Ele nos perdoa, Ele nos restaura, Ele nos transforma, mas é necessário ter um coração que haja com atos de confissão, com atos de arrependimento, com atos de abandono do pecado e expressemos para Ele uma sincera mudança e um verdadeiro desejo de seguir as suas orientações. Foi na tentativa de esconder as suas verdadeiras motivações, apresentando as suas desculpas, que Saul perdeu o direito de continuar como sendo o rei de Israel. No versículo 13 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, nós encontramos a primeira declaração de repreensão de Deus através da boca de Samuel. Deus estava falando através de Samuel que Saul não continuaria como sendo o rei de Israel. Saul não tinha entendido que ele era um representante de Deus. Saul foi colocado como sendo o rei de Israel, mas ele jamais poderia agir independente da lei de Deus, dos mandamentos do Senhor e da orientação profética. Saul deveria confirmar cada dia a lei de Deus e a orientação profética para o povo do Senhor. Saul tinha se esquecido quem verdadeiramente governava, quem verdadeiramente reinava sobre a nação de Israel era Deus. Foi exatamente nessa repreensão de Samuel para Saul, no versículo 14, que Samuel deixa bem claro para Saul que o seu reino não subsistiria. Ele não teria um sucessor da sua linhagem. Deus levantaria um outro rei que não era da sua linhagem para conduzir o seu povo, mas esse novo rei teria um coração segundo o coração de Deus. Se Saul nesse momento tivesse se arrependido, confessado o seu pecado, se humilhado diante de Deus, Deus teria lhe recebido com os braços abertos. Deus teria lhe perdoado o seu pecado. Mas naquele momento, quando ouvia a repreensão de Samuel, o coração de Saul se endurecia e acreditava que sozinho poderia encontrar solução para os seus problemas. 1 Samuel, capítulo 13, o verso 16, a Bíblia diz o seguinte: Saul e Jonatas, seu filho e o povo que se achava com eles ficaram em Geba de Benjamim, porém os filisteus se acamparam em Micmas. Geba e Micmas ficavam praticamente um em frente ao outro, só estavam separados por uma montanha. Os filisteus estavam oprimindo por demais o povo do Senhor. Naquele período, quando um povo estava submisso a uma outra nação, como se dava com os israelitas, os filisteus retiraram por completo o direito dos israelitas manusear o ferro. Portanto, os israelitas estavam completamente despreparados para batalhas, mas Deus queria dar a vitória ao seu povo. O que eles precisavam fazer era se render ao convite de Deus, era entregar os seus corações, era lutar uma batalha pela fé. Eles deveriam crer no que Deus tinha feito com o passado do seu povo, os tirou do cativeiro do Egito, os conduziu pelo deserto e os entregou à terra de Canaã para eles pudessem viver felizes. Se eles olhassem para o passado e depositassem a sua fé no Deus dos seus pais, Deus, nesse momento, estaria ao seu lado para lutar as suas batalhas. Nessa batalha, apenas Jonatas e Saul estavam com armas de ferro nas mãos. Todos os outros soldados estavam com flechas, fundas e pedras e com arcos para lutar contra os filisteus. Os filisteus monopolizaram o poder do ferro, mas nessa batalha Deus agiu poderosamente através das mãos de Jonatas e Saul, e Deus concedeu a vitória ao seu povo. Essa batalha possivelmente tenha acontecido no início do reinado do rei Saul. A falta de equipamentos revela que, quando nós lutamos do lado de Deus, Deus luta as nossas batalhas. Ele realiza os milagres que os seres humanos não podem realizar. Deus queria fazer isso constantemente com o seu povo, mas o seu povo e o seu rei queriam viver uma vida independente do Senhor. Mas nos dias em que nós estamos vivendo, nós precisamos aprender a lição.
Hoje, independente dos recursos que nós temos nas mãos, independente da ciência que nós temos, conhecimento que existe nos nossos dias, nós precisamos manter a nossa fé no soberano. Nós precisamos crer no poder de Deus. Nós não podemos construir a nossa trajetória independente de Deus. Aqueles que tentaram construir a sua história independente do Senhor fracassaram. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o capítulo 13 de 1 Samuel, eu e você, nós precisamos lavar no nosso coração um ponto. Primeiro, nós não podemos em momento algum declarar independência de Deus. Pelo contrário, nós precisamos a cada manhã reafirmar a nossa aliança com Deus e a nossa dependência do Senhor. Jamais me deparei com alguém vivendo uma vida feliz, em paz, tranquila, quando alguém levanta uma bandeira de independência com Deus. Posso usar como exemplo nessa manhã o exemplo do filho pródigo. Ao sair da casa do pai, ele estava declarando independência, mas longe da casa do pai só encontrou tristeza, decepção, infidelidade e amargura na sua vida. Quando volta para a casa do pai, ele encontra segurança, paz, comida e proteção. Quando nós andamos ao lado do Senhor, a nossa vida é cercada pelos braços do nosso Pai. Ele está ao nosso lado 24 horas. Ele envia os seus anjos para estar na nossa companhia. Somente vivendo ao lado dele, o nosso coração encontra a verdadeira paz, a verdadeira alegria. Por isso que nessa manhã eu quero convidar você. Vamos juntos nesse momento nos colocarmos nos braços do nosso Pai e pedirmos a Ele que permaneça ao nosso lado no decorrer de toda a nossa trajetória. Querido Pai, muito obrigado pela Tua proteção. Permanece conosco no decorrer desse dia da nossa vida. Nos toma nas Tuas mãos. Abençoe a nossa vida, a nossa família. Nós oramos, nós pedimos e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você nessa manhã Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.